Nesse momento, a 7ª e também a última mesa de debates do Seminário Nacional e Internacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância, um tributo a Zilda Arns. E o tema a ser tratado nesta mesa será o Pacto Nacional pela Primeira Infância. Chamamos então à frente os nossos convidados, começando pela senhora Ivânia Guest, ela que representa o Conselho Nacional de Justiça. Convidamos também para compor esta mesa de debates a senhora Miriane Gonçalves da Silva, do Comitê Primeira Infância de Santa Catarina. Temos a honra, a grata satisfação também de chamar para a composição da mesa a senhora Helena Berton Haidt, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a facilitadora desta mesa será a nossa recepcionista aqui deste grande seminário, a senhora Lilian Arns, do Instituto Arns e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Forquilinha. Que tenhamos todos um excelente trabalho. Entrego então o microfone à facilitadora, a senhora Lilian Arns, que vai conduzir este debate pelo Pacto Nacional pela Primeira Infância. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos lá, então, para a nossa última mesa de hoje. E amanhã a gente continua com um assunto muito parecido, né, Ivânia, né, colegas de mesa? Então, hoje a gente vai falar sobre o Pacto pela Primeira Infância. E eu tenho aqui comigo pessoas que, com certeza, vão poder colocar para vocês muito bem esse tema. Eu tenho a Ivânia Guest, que é doutora e mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, é analista judiciária em exercício no Conselho Nacional de Justiça, especialista em Justiça da Infância e Juventude pela Universidade de Gênova, participou do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância da Universidade de Harvard, assessorou a Frente Parlamentar da Primeira Infância e sua implementação nos Ministérios de Desenvolvimento Social, Cidadania e Justiça. É gestora adjunta do Pacto Nacional pela Primeira Infância, atualmente em exercício na Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Então, para a gente não se alongar muito, eu já vou passar a palavra para a Ivânia, para que ela faça a explanação. Boa tarde a todos. A minha voz voltou. Eu gostaria de ficar ali, acho que fica mais fácil de passar. Vou tentar resumir 10 anos em 30 minutos. Mas queria dizer que é uma grande esperança estar aqui com vocês, com pessoas fantásticas. Acho que todas as falas convergem para essa nossa apresentação, que ali temos depois a implementação. E primeiro eu gostaria só de confirmar, quem aqui já conhecia o Pacto Nacional pela Primeira Infância? Já ouviu falar? Nem todo mundo, então, né? Tá. Então, é uma iniciativa para integrar esforços para a implementação do Marco Legal da Primeira Infância. E por que a gente precisa ter um pacto? Foi muito bacana, né? O professor Salvador já falou de um pacto anterior que existiu. E a gente fez outro. E desceu no detalhe de ser de primeira infância. Por quê? Por que precisamos disso? Eu gosto dessa imagem ali também para a gente imaginar, né, a ideia que significa primeira infância em desenvolvimento. O doutor Jesus falou muito bem ali, faltou a gestante ainda, né, todas essas fases. E o Conselho Nacional de Justiça. O que tem a ver, né, crianças pequenas com um conselho que parece tão de adulto? E para conseguir a gente chegar na nossa transformação, que é o objetivo do pacto, primeiro a gente tem que se perguntar, será que todos nós aqui entendemos o que significa um Pacto Nacional pela Primeira Infância? Entendemos do mesmo modo o que significa direitos das crianças? Entendemos o que significa primeira infância? Entendemos qual é o papel do judiciário? Possivelmente, cada um teria respostas diferentes. Não é simples, por isso que eu gosto daquela imagem ali do elefante. A gente conhece a realidade a partir da nossa experiência. E como é que a gente vai trabalhar junto se cada um tem uma visão diferente?
sobre a própria criança. Se a gente realmente entendesse, como foi colocado pelo delegado Fabiano, o que significa prioridade absoluta, e tivesse colocado em prática há 35 anos atrás, nós já teríamos outro país. Se a gente realmente entendesse o que é primeira infância, a gente já teria uma outra realidade, porque a lei existe há 7 anos. O pacto existe há quase 4 anos. Então, a minha hipótese é que nós não entendemos, porque senão a gente, né, já teria ações muito mais avançadas. E é muito bom estar aqui hoje na égide da Zilda Arns, que é alguém que, quando ligou, né, consciência, conhecimento, ação e coração, mostrou que é possível fazer de verdade. E por isso que, então, eu trago essa outra imagem para entender por que é um pacto. Porque cada um de nós tem uma peça necessária para atender as crianças. Nenhum sozinho é capaz. Mas se a gente deixar um de fora, fica um buraco. Então, a gente precisa juntar todos, e eu gosto dessa imagem para representar a ideia de comitê, a ideia de pessoas que converjam para o mesmo objetivo. E considerar que garantir direitos no início da vida é a coisa mais importante, não só porque a lei manda, mas porque vai ser bom para as crianças, para os adultos, para a cidade, para o país, para o mundo. Então, não é um problema a criança, é a maior oportunidade que a gente tem. E responsabilidade de todos. Então, a gente tem que ter as empresas, a gente tem que ter as famílias, a gente tem que ter o que a gente vai colocar ali, que são os signatários de todos os níveis. Vocês conhecem esse artigo do Marco Legal 8º? Ele é fantástico. Eu chamo ele do artigo da governança colaborativa, que justifica um pacto. Que todos precisam realmente entender que garantir os direitos das crianças na primeira infância é um objetivo comum. Será que é objetivo comum aqui? Todos nós realmente temos esse objetivo ao estarmos aqui? Contribuir para os direitos das crianças na primeira infância? E olha que lindo, interfederativamente. Essa mesa ficou simbólica, né? Tem nacional, estadual, municipal. É isso, porque sem pessoas isso não vai sair do papel. Então, eu sempre brinco que a gente precisa emprestar nossa subjetividade para as políticas públicas serem realidade. E a Zilda é essa pessoa. Ela personificou os direitos, ela personificou o cuidado, ela personificou a responsabilidade, ela personificou a prioridade. Isso é a humanidade que tem que ser a tradução das leis. As leis não podem ser vistas como um papel que eu cumpro porque eu tenho que cumprir essa tarefa, eu tenho que fazer esse número. A lei do ser humano, ela tem que ser uma lei vivida, uma lei viva, humana. E, para isso, então, a primeira coisa que a gente tem que passar é de uma abordagem fiscalizatória, punitiva, de cobrança. Eu só faço se for imposto. Eu compito com o outro, no fundo, às vezes, um faz, não vou fazer isso porque é o nome do outro que vai aparecer. Não vou dar essa informação porque eu vou perder poder. E aí quem paga o preço é a criança. Então, uma governança colaborativa. E essa não é a égide da nossa cultura. Nós temos uma cultura muito mais de competição, inclusive, às vezes, até contra as famílias, contra partidos, do que colaborativa. E as crianças, então, estão a ver navios por causa dessa falta de colaboração. Dito isso, o Pacto da Primeira Infância tem uma outra novidade, que é aproximar um universo tão sensível, nada mais sensível do que a primeira infância. Né? Um bebê, quando chega, a gente tem que falar baixo, a gente tem que pegar com carinho, né? A gente tem que dar todos os banhos, né, para esse desenvolvimento mais sensível que existe. Né? E, por outro lado, as instituições de justiça eram consideradas duras, o martelo, a toga, frias, de adultos. Então, para a gente aproximar esses universos, já é um salto enorme. E olha que linda aquela imagem, né? A criança, o jovem, o adulto, todos juntos, nessa consciência de que é uma fase que tem direitos e que as instituições precisam permitir que essas pessoas cheguem ali. E não cheguem só na hora que o problema já aconteceu. E quando a gente fala do papel do CNJ nisso, a gente traz uma perspectiva muito importante, que é por que a pessoa tem que ter direitos? O que significa ter direitos? É só para reivindicar? É só para reclamar? É só para
ganhar e tirar vantagens, porque uma criança precisa de direitos, porque parece tão óbvio, mas não é óbvio. Porque se um bebê tem um direito violado, como que ele vai buscar o acesso a isso? Sozinho ele não consegue. Ele é muito dependente. Então, ele precisa de pessoas do judiciário que sejam porta-vozes para ele entrar nessa instituição. E, por exemplo, a gente tem a Helena hoje, né, uma psicóloga do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quando chega um bebê, como o doutor Botega estava falando ali também da questão da adoção, o que está em jogo numa ação de adoção? Numa ação de separação da família, numa ação de creche? Um direito necessário para ele poder se tornar o ser humano completo, para ele ter direito à integridade física e psicológica, para ele ter direito a construir sua personalidade. Quando a gente entende que isso são direitos, por isso que é prioridade absoluta, para ele ter o direito a se tornar uma pessoa. E não adianta para uma criança a gente ter discurso. Uma criança não se engana com eu te amo, mas te deixo passando fome. A criança não aceita retórica. Então, a gente tem que ter clareza do significado de direito. Não é uma filantropia, não é uma opção, é uma garantia exigível. E isso é importante para o papel do CNJ. Quando a gente chegou para a primeira infância, a gente dá mais seriedade a isso como um direito de fato, né, que precisa ser implementado. E essa imagem, para a gente entender qual é o fundamento do pacto. Não foi um improviso, foi uma lei que por trás dela teve um desenvolvimento. Não sei se vocês já repararam isso, quem acompanhou a trajetória da construção do marco legal, né? O primeiro seminário, em 2013, é um bebê. Depois, o segundo já cresceu, são 2. E essa ideia do desenvolvimento teve uma intencionalidade. E o pacto veio nessa esteira de desenvolvimento todo ano, promovendo encontros, né? O doutor Salvador veio no seminário internacional, eram 15 países em 2013. 500 pessoas. Eu mesma fui ali que conheci melhor o marco legal, então comecei a dedicar minha vida a isso, porque eu tinha escolhido psicologia para prevenir. Eu acho um absurdo, eu acho falta de inteligência. E o doutor Jesus falou, a gente precisa desenvolver a inteligência da criança. E nós? Qual inteligência nós temos enquanto profissionais de instituições públicas para desperdiçar a possibilidade de trabalhar de forma inteligente? Ou a gente vai continuar esperando o problema acontecer para agir? Porque a inteligência que diferencia o ser humano é a capacidade de planejar para antecipar e não esperar só reagir depois dos problemas. Então, esse desenvolvimento da primeira infância é mais do que cuidar da criança, é cuidar da humanidade. E não é de um dia para o outro. Tem 10 anos que se trabalhou isso no parlamento, de forma internacional, chamando junto, de mãos dadas com a sociedade civil, e teve o papel da Rede Nacional Primeira Infância, aqui representada também pela Maristela, pela Pastoral. Então, isso aqui, gente, é uma história muito difícil. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está aqui hoje, é para tirar do papel, é para implementar, e para vocês saberem que, assim como a história da Zilda, da Pastoral, tem muitos anos, muito suor, muita realmente, até conciliação de conflitos de interesses para chegar numa lei. Não é fácil construir uma lei no Brasil. A gente não pode desperdiçar. E considerar que essa lei só faz sentido quando a gente entende as raízes dela. E todo o tempo anterior, né, ontem também o doutor Luiz comentou, veio a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, veio a transformação de uma mentalidade de Código de Menores para criança, veio uma Constituição Federal que transforma a criança em sujeito de direitos com prioridade absoluta, mas não foi suficiente. Então, vai se detalhando na convenção que é regulamentada, regulamenta o artigo 227 no ECA. Poderia ter resolvido tudo com o ECA. Por que foi preciso o marco legal da primeira infância? Porque as pesquisas começaram a mostrar que ele foi mal interpretado. A sociedade via ele, às vezes, como uma licença para passar a mão na cabeça de adolescente em conflito com a lei autor de auto infracional. Tem uma dissertação de mestrado terrível em Brasília que diz que o ECA era interpretado como uma licença para matar, que o adolescente poderia fazer uma infração e não ia ser responsabilizado. Isso mostra que a lei não foi compreendida. A lei era para promover a condição de desenvolvimento da pessoa. Então, a sociedade precisa fazer essa ponte do significado da lei. E a gente tem uma interpretação que ou a lei cria uma nova realidade,
ou a gente acaba desvirtuando a interpretação. Então, aí a gente continuou fazendo leis, né? Traduziu depois o direito à convivência familiar e comunitária num plano nacional. Teve um comitê de desenvolvimento da primeira infância em 2000 no Brasil, que começou a trazer contribuições da ciência para a implementação, onde a Pastoral da Criança também foi um autor importante. Teve a RNPI elaborando um plano pela primeira infância. E aí, tudo isso possibilitou o Marco Legal da Primeira Infância, que era para ter sido criada dentro do ECA. O projeto original era para atualizar o ECA. Por questões políticas, acabou ficando fora. E não foi suficiente. Então, veio o pacto. Então, a gente vai até tentar que realmente não fique só no papel. O que é esse livro? É outra ponta, que está por trás da ponta do iceberg. Vocês já viram esse livro? Isso é uma inovação no legislativo. Eu falo isso porque eu sou psicóloga desde 99, então eu trabalhei na ponta, 5 anos numa vara da infância com adoção, depois com violência doméstica, depois com usuários de drogas. Por isso que eu abracei a primeira infância com todas as forças, porque é muito sem inteligência a gente atuar só depois que a gente só enxuga gelo e faz reparação. E esse e-book também, qual foi a lógica dele? Foi uma ideia que a gente teve na frente parlamentar, que quando a lei ficasse pronta, as pessoas tivessem referência para implementar. Então, eu queria sugerir aqui para vocês lerem, porque, apesar dele ter sido feito em 2016, ele continua super atual, e vocês devem se sentir orgulhosos, porque ele tem uma parte de fundamentos científicos, uma parte de programas e ações concretas, onde já mostra a pastoral como a pioneira de ação efetiva no Brasil, de 1983. É lindo esse livro, porque ele mostra, tanto em nível nacional, como estadual, como de políticas públicas da sociedade civil, o que já é referência para colocar em prática. Não é uma lei utópica, é uma lei que veio de bases científicas, de boas práticas e de consenso. Inclusive, os deputados, eram 46 membros de uma comissão especial da primeira infância, 23 tinham feito uma formação em primeira infância em Harvard, que foi promovida pela Frente Parlamentar em parceria com outros órgãos. Então, assim, foi um planejamento, não foi do nada. Então, se a gente não está aproveitando isso, a gente não está sendo digno das crianças. A gente precisa aproveitar tudo isso e, principalmente, eu gostaria que a gente aqui superasse uma coisa que, infelizmente, eu tenho percebido muito nessa trajetória de implementação, que, às vezes, as pessoas dissociam a primeira infância do desenvolvimento humano completo. Esse é o primeiro erro que eu acho que é um obstáculo para a implementação. Olha o marco legal, ele fala: uma lei que estabelece princípios e diretrizes. Então, a gente já não vai do nada, a gente tem uma orientação para elaborar e implementar políticas públicas para a primeira infância, considerando a especificidade e a relevância. É diferente, é mais prioritário os 1000 dias, como foi bem colocado, do que outra fase. Olha, a relevância no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. A pessoa não é uma pessoa quando está na primeira infância, outra quando está na adolescência, outra quando está na terceira idade. É a mesma pessoa. Então, se eu quiser cuidar de um adolescente, se eu quiser cuidar de um adulto, se eu quiser cuidar de um idoso, eu tenho que começar na primeira infância. É a pessoa. O marco legal da primeira infância, às vezes, a primeira infância, as pessoas acham que é fácil, que é romântico. Não, gente, é a pessoa, é o direito de ter a fundamentação da personalidade como direito ao desenvolvimento, e não o direito de ser atendido só quando entrar no socioeducativo, ou quando entrar no sistema prisional, ou quando entrar na terceira idade. Quando eu cuido de um bebê, eu estou cuidando de uma pessoa idosa daqui a um tempo, é uma questão de tempo. Então, vamos entender, se eu investir na primeira infância, eu estou cuidando de todo o desenvolvimento humano. Parece óbvio, mas na prática não é óbvio. Nós encontramos fragmentações ainda dentro do próprio sistema. A gente tem que entender que a pessoa é a mesma, só que o nosso atendimento está começando tarde, e a primeira infância, esse pacto é para a gente começar no direito a não ter que sofrer, inclusive, problemas evitáveis. Então, quando a gente constrói... Eu gosto muito, vocês viram essa figurinha aqui? O menininho perguntando o que muda com o marco legal da primeira infância. Na verdade, talvez não tenha mudado nada na vida real das crianças, então é como se não existisse. Se realmente ele for colocado em prática e depende de nós, o que vai mudar? A gente vai mudar de uma perspectiva
de lidar só com direitos que a gente chama negativos, não deixar morrer, não deixar sofrer violência, não deixar ficar fora da escola, mas e daí? Basta? Eu tenho que ter uma escola de qualidade, eu tenho que ter o direito ao brincar, eu tenho que ter direito aos 5 banhos que foram colocados, do carinho, da linguagem, do afeto, de ser tratado olhando nos olhos, e não só de botar lá no berço quietinho até esperar falar para ser considerado alguém. Né? Então, não tem que esperar a família não dar problema para chegar na instituição e eu cuidar a partir da instituição. Não, eu tenho que promover direitos positivos que sejam necessários a cada fase. Olha, gente, a palestra do professor Jesus foi brilhante hoje. É o beabá. Aquilo devia fazer parte das escolas de nível médio. Todas as pessoas do Brasil deviam entender aquilo. O que a gente precisa para ser um ser humano integral? Vocês sabiam do que ele fala hoje? Vocês sabiam da teoria do apego? Isso muda a gente como adulto. Tem uma colega do STJ que fala que a minha vida mudou. Ela, imagina, um profissional de nível superior do Supremo Tribunal de Justiça, odontóloga, que fala, minha vida mudou depois que eu conheci a teoria do apego. A gente não aprende sobre humanidade. Então, aqui, a primeira infância ensina a gente a ser um ser humano melhor, a cuidar melhor dos próprios filhos, a se relacionar melhor. Então, não é dissociado. E a gente pode promover um desenvolvimento humano integral. Não dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo tem a ver com isso. A forma como você olha para uma criança na rua, a forma como você cuida de um filho do vizinho, a forma como você cuida de uma situação em qualquer lugar. Se você é dono de uma empresa, se você é dono de uma empresa de ônibus, se você é prefeito, se você é o segurança do prédio, tudo isso vai ser parte da história da vida dessa pessoa que está em formação. E olha que lindo o marco legal da primeira infância. Por que eu sou apaixonada por essa lei? Primeiro que a gente não tem que achar que é mais uma lei. Esse é o problema do Brasil. Tem tanta lei que parece que é mais uma. E a gente não discrimina mais qual é a estratégica e qual não é. Se essa lei, sinceramente, for levada a sério, não vamos botar fosse, não. Vamos levar a sério, todas as outras vêm de reboque. E olha o que ela fez. Isso já é brilhante. Ela mostrou que, para cuidar do ser humano na infância, a gente não precisa só do ECA. Ela mudou a CLT, a lei trabalhista. Por quê, gente? O que tem a ver primeira infância e lei trabalhista? Mesmo depois do pacto, a gente conversa e as pessoas falam, a justiça do trabalho, o trabalho infantil. Trabalho infantil já é direito negativo. A gente não tem que cuidar do direito só depois que foi para o trabalho infantil. A gente tem que cuidar da garantia do direito dos pais trabalhadores a viverem um apego seguro, a estarem disponíveis para esse filho, que ninguém substitui um pai e uma mãe, mas o trabalhador precisa promover que ele tenha disponibilidade para formar o vínculo com o filho, para receber esse filho no mundo, essa pessoa. Quando nasce um bebê no mundo, o mundo para ele é a pessoa que cuida dele. Vocês já viram o filme Começo da Vida? É lindo para mostrar isso. A mãe representa o mundo. Se essa mãe está presente, está respondendo à fome, está cuidando, a criança aprende que o mundo é bom e ela responde bem. Se essa mãe está ausente, está estressada, ela própria está sem ser cuidada e não consegue ter responsividade para cuidar da criança, que imagem essa criança vai formar do mundo? E depois a gente tem pessoas violentas e acha que nasceram violentas. Então, as empresas são essenciais para a garantia do desenvolvimento humano, porque elas precisam permitir que as pessoas sejam profissionais, mas sejam pais e mães. Sinceramente, eu acho que não existe trabalho mais importante no mundo do que promover o desenvolvimento de um ser humano. E a gente conseguiu aprovar a lei depois que provou isso economicamente. É triste, né, gente? O nosso mundo está de cabeça para baixo. A gente tem que provar que vai dar lucro cuidar de uma pessoa para poder ser respeitado como lei. Mas até isso foi feito. Né? Os prêmios Nobel, 4 minutos, mostraram que é o melhor investimento que se faz. E as próprias empresas, sabe qual é um dos motivos que faz o Brasil não ter tanto desenvolvimento econômico? A falta de mão de obra qualificada. Só que a qualidade de um trabalhador vai depender da primeira infância que ele teve, que o cérebro ele vai poder formar nesse período, se ele não tiver o afeto, o vínculo, a nutrição, a amamentação. Depois a empresa vai pagar a consequência.
Mas se ela ajudar a ter a formação, que é a responsabilidade dela, ela também vai ter o benefício. Está tudo ligado. Então, a lei de declaração, o Código de Processo Penal, porque as crianças pagavam o preço da pena dos pais, sendo criadas e nascendo dentro das prisões sem condições. Então, resumindo, a lei é super completa. Ela detalha a Constituição e o ECA falando da família, da sociedade, do Estado, todos os órgãos e das empresas. E é a mesma lógica. O desenvolvimento do cérebro é a formação de redes neurais. O desenvolvimento da criança é a formação de relacionamentos olho no olho. É no espelho dos olhos do adulto que a criança se reconhece e se constrói. É na comunidade que se tem essa força para a família exercer a função dela. E é nas instituições que as famílias são fortalecidas para exercerem as funções delas. É a mesma lógica, vínculos. Vínculos de confiança, vínculos de apoio, vínculos de segurança, conexões. E a criança estando no centro, tudo se organiza automaticamente, porque ela é a que mais precisa. Se a gente cuidar de quem mais precisa, todos os outros também acabam precisando estar bem para cuidar bem da criança. E quais as estratégias que o Marco Legal traduz isso institucionalmente? Porque um país do nosso tamanho tem que ter arquitetura institucional. Ele diz, temos que construir uma política nacional integrada para a primeira infância. A saúde conversa com a educação, conversa com a assistência social, conversa com a cultura, conversa com a justiça, conversa com a segurança pública, conversa com os meios de comunicação, conversa com a tecnologia, porque a mesma criança tem que ter um combinado para ela não ser fragmentada e ter que se encaixar nos serviços, em vez da gente atendê-la de forma completa. A gente, para criar a política, tem que criar os comitês intersetoriais, nacionalmente, estadualmente, municipalmente, distritalmente, porque a gente tem que conversar para poder integrar. Não nasce do nada uma política integrada. E por que a lei é estratégica? Porque se a gente fizer isso no início, a gente vai na base da Convenção Familiar Comunitária, da educação, da segurança pública. Ele é estratégico porque essa frase é perfeita. Se a gente muda o começo da história, muda a história toda. E a gente está construindo nem o nosso passado, nosso futuro é o nosso passado. O que a gente está fazendo agora vai ser lembrado daqui a 10 anos. Como a gente quer ser lembrado? Alguém que foi responsável ou alguém que não deu conta de cuidar das novas gerações? E a gente tem muitos instrumentos. Nós temos o trabalho da Rede Nacional, a proposta do Plano Nacional, que está sendo agora atualizada com o novo governo. O filme O Começo da Vida, que isso já muda se a gente chama as pessoas para assistirem, metodologia do pré-natal do parceiro, programa de fortalecimento do papel do pai e o Pacto da Primeira Infância. O pacto não veio do nada também. Ele foi um seminário na comemoração dos 30 anos da Constituição Federal, chamando justamente Justiça Começa na Infância, a Era dos Direitos Positivos. O pacto revoluciona o judiciário. Porque a gente também no judiciário, já as pesquisas mostram, começa a tratar só na fase terciária, só na UTI. Então, a gente também tem agora novas propostas de garantir o direito antes de esperar chegar depois da violação. E isso foi feito de várias formas. Justiça e primeira infância, o futuro começa hoje, é uma nova consciência. E a consciência do pacto é baseado na teoria do trabalho em rede, que define a vulnerabilidade. É importante a gente entender isso, como a gente vai trabalhar amanhã. O problema não é só ter a Covid, ter o problema da segurança pública, ter o desemprego. O problema é a criança ter um desafio e não ter recurso para enfrentá-lo. Se uma criança perde os pais na Covid, mas tem uma avó disponível, a vulnerabilidade é diferente de uma criança que não tem nenhum parente. Então, o nosso trabalho de rede é mediar recursos para amenizar os desafios, para responder aos desafios. Então, o trabalho do comitê é saber quais desafios das crianças existem hoje no município e no Estado. Quais recursos a gente pode deixar acessível para ela não estar vulnerável? Então, a gente sai dessa lógica de impotência. A gente sempre encontra o recurso. A doutora Zilda viu, as crianças estão desnutridas. Qual recurso? Criou um recurso, deu acesso ao recurso. A gente sempre consegue achar um recurso, gente, até da família, quando a gente tem esse olhar do positivo. E aí, então, meus 5 minutos aqui, para o que precisa... esse processo, então, esse projeto foi criado pelo CNJ porque se percebeu que o marco legal estava muito assim criado e desenvolvido pelo parlamento, pelo executivo, pela sociedade civil, e o sistema de justiça estava à margem. E aí se pesquisou, inclusive, um juiz, depois de 2 anos da lei, viu que 85% dos juízes reconheceram que não implementavam o marco legal e 47% não conhecia.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar conhecimento e acesso à implementação, entendendo que a primeira infância é a grande estratégia para implementar a prioridade absoluta. E, por meio do projeto, o que a gente fez? Seminários em todas as regiões do Brasil, levantamento e mapeamento de boas práticas, não precisamos inventar a roda, diagnósticos nacionais que estão aqui na mesa, 5 que não existiam antes no Brasil, e capacitação para todos os atores, né? Assim foi construído e tem que dar acesso a todos. E olha só, nós somos numa bola de neve, nós temos hoje 312 signatários, mas não adianta ter assinado. Então, a gente tem que agora entender, pegar esses resultados e implementar. Mas isso é uma arquitetura que não pode ser desperdiçada. Vocês aqui no município, tem em Santa Catarina, 17 instituições estaduais que vocês podem combinar ações de objetivos comuns, com base na implementação da lei de acordo com a realidade, e convocar signatários nacionais para apoiar vocês. Isso é uma rede que pode ser acionada. Olha que lindo, esse foi o seminário... gente, isso é muito simbólico. As autoridades máximas do judiciário se reuniram em 2019 e todas validaram que é importante. Aqui, eu trouxe isso, eu posso disponibilizar os temas dos seminários. A gente começou com um tema e cada vez mais foi agregando, né, dos temas tradicionais para os temas mais inovadores. O Norte teve a participação das crianças. Aqui os temas, por exemplo, da questão cultural. No do Nordeste foi muito lindo, porque eles pediram para ser família acolhedora o tema prioritário, e nós fizemos isso com comissões compostas pelos vários signatários. Cada tema e cada pessoa foi uma descoberta de temas, de recursos, de pessoas, de projetos que não se sabia e foram se conhecendo nas oportunidades dos seminários. No online, nós tivemos mais de 10 mil acessos. Então, assim, é uma nova cultura que foi sendo possibilitada e que está disponível para vocês verem. Então, por exemplo, teve um workshop sobre subregistro de nascimento, um workshop sobre neurociência, um workshop sobre reconhecimento da paternidade, sobre nutrição. Então, existe conhecimento produzido a partir desse trabalho disponível para vocês lidarem com os desafios que estão acontecendo. Olha só, aprimoramento do sistema de justiça para a promoção do desenvolvimento. A gente foi sensibilizando os atores para não ficarem só reagindo a problemas, mas para serem proativos nas condições para o ser humano ser bem cuidado na primeira infância. Então, aqui outro seminário. A região sul foi incrível, foi o último, e na bola de neve quase todas as universidades da região sul aderiram. E estão em stand-by, estão lá paradas, vamos lá cutucá-las para elas, né, protagonizarem algo. As boas práticas, de 12 boas práticas, 3 foram de sistema prisional, que foi uma das coisas que o Marco Legal da Primeira Infância tirou da invisibilidade. Então, tem metodologia, entrega legal para adoção, programa de paternidade, exemplo de plano municipal da primeira infância, campanha de vacinação, família que acolhe, empresas, foi muito pouco, mas agora a gente já teria mais, porque elas estão se mobilizando, sociedade civil organizada. Então, primeiro, a gente já colocou 4 categorias de boas práticas: governo, justiça, empresa e sociedade civil, para deixar claro que todos têm responsabilidade. E reforçar o que é feito. Direito à capacitação. Então, isso está no marco legal. Em que medida é implementado? Todos os profissionais já deveriam ter recebido capacitação sobre por que a primeira infância é prioritária, como prevenir a violência e por que é estratégico a intersetorialidade. A gente construiu para isso um curso específico para o sistema de garantia de direitos, que ficou muito interessante. Ele tem 100 páginas só sobre políticas públicas nacionais que podem qualificar ou ser implementadas em nível estadual e municipal. Alguém aqui, por exemplo, conhece o pré-natal do parceiro? Quem já conhece o pré-natal do parceiro? Uma pessoa. Eu vou dar exemplo dessa que hoje vai virar pré-natal pai do parceiro. Vou pedir mais 5 minutos. Olha que inteligente, gente, que significa a primeira infância. Isso é muito grave, por outro lado. A gente, no Marco Legal, quis aumentar a licença paternidade para 30 dias, né? Por causa do vínculo, do apego. Aí, só conseguimos 15 dias, porque as empresas diziam que iam demitir ou iam ter gasto. Não vê como investimento, vê como gasto. E, às vezes, queriam tirar, até as mulheres falando, o homem vai dar trabalho. Aí a gente, na hora, criou a ideia de que, para tirar a licença paternidade, tinha que fazer uma preparação, uma condicionalidade para as empresas cidadãs darem. Aí, só que aprovou, era tudo muito rápido,
porque senão ia perder o prazo do processo. E quando foi aprovado, e assim, e agora, como que a gente cumpre essa condicionalidade? Não existia preparado previamente esse programa de preparação para a paternidade. Por sorte, o Ministério da Saúde tinha criado um pré-natal do parceiro para os profissionais, um curso para os profissionais. Sabe aonde foi criado esse curso? No Departamento de Política de Saúde do Homem. Não foi da criança nem da mulher, foi do homem. Porque os dados mostravam que o homem brasileiro só acessa o SUS na fase terciária. O homem não se cuida. Isso é muito mais caro para a saúde pública, muito mais sofrido para ele, porque ele não se dá o direito de cuidar. E aí, então, a estratégia que o Ministério da Saúde tinha criado é assim: quando o homem foi levar a mulher para fazer o pré-natal, chama ele para prescrever os exames preventivos para ele. E, por tabela, pergunta: você vai ser pai, como é cuidar do seu filho? Né? Então, era a isca para cuidar da saúde do homem, falar sobre o ser pai quando ele ia levar a mulher no pré-natal. Olha só a ideia. Então, isso é um exemplo de quê? Aí o Ministério da Saúde adaptou esse curso para os homens fazerem um EAD de 12 horas e poder tirar licença paternidade. Graças a isso, mais de 100 mil homens fizeram. E, gente, eu converso com alguns que eu conheço assim, de família, e eles falam, é um outro pai, depois de ter visto um EAD de 12 horas e ter ficado 20 dias quando o filho nasceu. Muda a vida não só da criança, muda do homem, muda da mulher. Então, é uma coisa simples. Assim, é um investimento de baixíssimo custo, do vínculo. É viabilizar o vínculo. É isso que a gente precisa agora, estratégia operacional. Então, esse curso mostra os desafios disso, a oportunidade disso. E, então, isso pode ser implementado, por exemplo, é uma política nacional que precisa ser implementada em todos os lugares. Acabou. Tá. Esse curso é só para os atores do sistema de justiça, né? E cada ator, foram mais de 1.500 operadores do direito. A Helena, acho que foi esse curso, né? E aí também se engajou na contribuição do plano estadual. Cada aluno teve que fazer um plano de ação e mudaram muitas práticas. E a gente construiu o diagnóstico. Então, isso está tudo online, a gente vai disponibilizar, são esses que estão na mesa. Esses diagnósticos já deram proposições, quais ações podem ser feitas pelos vários atores para lidar com o enfrentamento da questão das mães presas, das meninas no socioeducativo, das crianças sofrendo na separação dos pais, das crianças em acolhimento e para priorizar a família acolhedora. Criamos painéis, criamos um depoimento especial de crianças de pobres comunidades tradicionais e lançamos uma política judiciária da primeira infância. É o primeiro país do mundo que tem uma política dentro dos tribunais que está em implementação para também fazer essa atenção mais precoce possível e dispõe lá sobre a escuta da criança. Os signatários criaram inovações que não existiam. Por exemplo, agora tem um documento no Ministério, que era da Economia, sobre o orçamento para a primeira infância. Os tribunais de contas criaram esse livro brilhante sobre a primeira infância dos tribunais de contas. Aqui várias ações estão fazendo em todos os estados, né, pelos tribunais de contas. O STJ criou um programa de apoio aos próprios servidores para a parentalidade, porque a gente tem que estar bem para cuidar dos outros. A UNB está criando a creche. Bom, tem vários. E aí, essa é que eu queria deixar esse recado, que a gente não desperdice essa oportunidade. Precisamos estar juntos em nome da criança, deixar a vaidade, fazer em função da criança e não fazer em função da própria instituição, e poder nos orgulharmos, como a Zilda, de deixar um legado humano, porque a gente tem um respaldo legal, tem métodos, e precisa acessar isso de mãos dadas. Obrigada. Obrigada, Ivânia. Gente, vocês não vão acreditar, essa mulher acordou sem voz, tá? Mas ela trabalhou até agora para conseguir falar tudo isso, e amanhã, mais um pouquinho. Hoje foi só uma amostra, né, Ivânia? Hoje é só o começo. É o pontapé. Amanhã que interessa, porque para a criança tem que ser prático, senão eles vão achar que a gente é fraquinho. Muito bem, a fala dela. Estamos aqui hoje para tirar do papel e implementar. E para falar sobre isso, então, eu vou passar a palavra para nossas colegas de mesa aqui do Comitê para a Primeira Infância, já dando uma prévia para vocês, que me parece que essa mesa aqui vai ficar mais cheia aqui. Tem uma surpresa para vocês daqui a pouco. Então, vou passar para vocês, então, meninas, é com vocês.
tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Então, a gente vai quebrar um pouquinho do protocolo aqui, né, autorizado pela Lilian e pela Maristela, que não é justo a gente estar aqui falando do comitê sem chamar algumas pessoas aqui para frente. Então, primeiro, eu sou Miriane, sou assistente social de formação, estou como gerente de políticas para crianças, adolescentes e jovens da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, e também sou como coordenadora do Comitê Estadual da Primeira Infância, juntamente com a Helena. Deixa ela se apresentar, depois eu... Então, boa tarde, né? Uma grande honra estar aqui hoje com todos vocês, né? Participando desse evento com nomes tão admiráveis, né? Como o Dr. Jesus, delegado Fabiano e todos os demais. Eu sou Helena, então, eu sou psicóloga da CEIG, do Tribunal de Justiça, da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude. Represento o Tribunal de Justiça no Comitê Estadual da Primeira Infância, né, o que é uma grande honra. Hoje a CEIG é coordenada pelo desembargador Álvaro Luiz Pereira de Andrade e pelo desembargador Sérgio Raio. A desembargadora Rosane, né, que esteve aqui conosco no evento, é minha eterna chefa, né, a gente fala para ela. Ela foi coordenadora, então, no início desse projeto, coordenadora da CEIG, né? Então, deu início aí a esse movimento. E não é à toa que eu e a Miriane estamos aqui assim, de duplinha, que a gente vai apresentar juntas, né? Que a gente quer falar de forma conjunta, porque mais do que Helena, do que Miriane, do que Tribunal de Justiça e Secretaria de Assistência, nós estamos aqui como comitê, né? Estamos falando como um coletivo de instituições reunidas em prol da infância e juventude. E por isso a gente quer chamar mais gente ainda aqui para frente. Né? Nós temos aqui alguns representantes do comitê também. Vou pedir que eles se apresentem, que eles venham aqui a compor a mesa e se apresentem também. A nossa amiga, companheira, militante Maristela. A Maristela não precisa se apresentar mais. Janice. Marinês. Elton. Depois eles vão se apresentar também. Carlo. Eles acharam que ia ser só eu, gente. Então, ó. Edelvan. Luciana. Luciana, da Fundação Catarinense de Educação Especial. Giane, desculpa. Giovana. Pessoal, aqui estão só alguns representantes, né? Infelizmente não puderam vir todos do comitê, então são só alguns, eles vão se apresentar, mas nós temos representantes da sociedade civil, nós temos representantes de outras secretarias, do Ministério Público. O Dr. João não pôde ficar porque ele tinha compromisso, mas também representa aqui o comitê. Então, nós temos outros órgãos, mas eles não puderam estar presentes, a gente vai passar para que eles possam se apresentar. Depois a gente dá continuidade. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Edelvan, estou representando a OAB no comitê. Boa tarde a cada um e cada uma. Eu sou Maristela Cizeschi, represento a Pastoral da Criança, junto com o SEDICA, mas o SEDICA tem uma representante e eu estou quanto Pastoral da Criança. Sou Janice, represento a Federação Catarinense de Municípios na política pública da assistência social e direitos humanos. Boa tarde, eu sou a Marinês Zambon, eu represento a política pública de educação da FECAM, e é um prazer estar aqui com vocês e muito aprendizado. Obrigada.
Boa tarde, eu sou Giovana Maria Weber Zandoná, eu represento no comitê o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescência de Santa Catarina, o SEDCA. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Elton Gandim, faço parte das políticas públicas da Federação, da FECAM, na área da saúde. Olá a todos, Carlo Pegoraro, representante da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, afeta as duas áreas, tanto o sistema penitenciário quanto o socioeducativo aqui de Santa Catarina. Eu sou Jeane, pedagoga há 28 anos na Educação Especial, represento a Fundação Catarinense de Educação Especial, que vem sendo acompanhada no comitê pela Luciana. Estou aqui representando também o Governo do Estado, a pedido da nossa secretária Carmen Zanotto, que nos colocou aqui. Quando, início do ano, conversávamos da importância da educação especial e estar junto na primeira infância, a gente vem conversando que só no artigo 18 é falado das crianças com deficiência. E nós estamos negando um direito a um processo de prevenção, intervenção e acolhimento. Quando a gente fala em criança, a gente fala em desenvolvimento. Nós temos um tronco cerebral até 4 anos de idade. Nós temos mais de 9.700 crianças em atendimento. A Fundação também representa 297 instituições, entidades civis, que prestam esse atendimento direto. Quando a gente fala de crianças surdas, não só autistas, intelectuais, a gente tem que lembrar que, assim como as crianças ouvintes, elas têm que adquirir a fala, a sua língua natural, também no processo de desenvolvimento infantil. Então, a gente vem representando a todos e compondo esse grupo seleto. Então, fiquem à vontade se quiserem sentar aqui, se preferirem sentar, né? A gente imaginou vocês sentando aqui com a gente, não? Mas fiquem à vontade. Então, o objetivo hoje da nossa fala e, né, desse coletivo é apresentar para vocês a construção desse grupo, mostrar em que ponto nós estamos enquanto comitê, até para inspirar o trabalho dos comitês municipais, né, de uma formação de comitê, de uma formação de uma rede, né, composta por diversas instituições. Então, tudo começou em 2021, né, quando a gente assinou o pacto, né, todas as instituições, então, são signatárias do Pacto Nacional pela Primeira Infância. E, depois da assinatura, fomos eu, a desembargadora Rosane e o Dr. João Botega, fomos até o Executivo e dissemos, vamos lá, né? Vamos fazer esse pacto acontecer, vamos reunir as instituições, mas vamos passar a coordenação para o Executivo, porque realmente é quem coloca a mão na massa, né, na implementação das ações, das políticas, enfim. E aí se começou a pensar numa lei, num decreto, né, que fosse instituir realmente esse comitê. Alguém passa? Como é que é? A gente mesmo. Não peguei a caneta. Obrigada. O que é esse comitê, né? Qual é o objetivo, qual a finalidade, né? Então, assegurar a articulação, normatização e as ações necessárias para a implementação do marco legal, a implementação da lei, né? Então, a gente precisa se reunir, pensar nas ações, colocar no papel, mas também colocar fora dele, né? Tudo que está na legislação, né? Que, como bem disse a Ivânia, já tem muitos anos, né? A gente está realmente atrasado para implementar. E como disse a desembargadora Rosane, né? Ela parafraseou o presidente do Tribunal de Justiça, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, não é? Então, né, a gente precisa pensar realmente na articulação, nessa implementação desse comitê e dessa legislação, com cuidado,
né? Mas sempre em frente, né? Sempre em ação. Como se assegura a implementação da lei, né? Por meio de articulação e mobilização do sistema de garantia de direitos, a elaboração, né, por meio da elaboração do plano estadual, que é o nosso grande objetivo enquanto comitê, né, elaborar o plano estadual da primeira infância, né, que aí depois vai ser aprovado pelo SEDICA. Isso está em elaboração, tá? A gente está nesse momento dentro do comitê, assim, né, pensando a elaboração desse plano. Ele ainda não está pronto. Outra finalidade, né, é implementação, monitoramento e avaliação da execução do plano. Então, é uma etapa posterior, né? A gente ainda não tem o plano, então a gente ainda não está nessa etapa realmente de avaliação e monitoramento da implantação, né? Que isso é muito importante, né? Não que a gente somente elabore o plano, mas que a gente implemente e acompanhe. A apresentação no mês de abril de cada ano de relatórios, né, para acompanhamento pelo SEDICA. Promover a articulação para a garantia do orçamento necessário para a implementação das ações. Então, os passos, né, os passos desse comitê. A assinatura do pacto, então, isso já foi feito. A instituição do comitê, como vocês estão vendo aqui, né, essa reunião de instituições. A articulação com a rede estadual, né, relacionada à primeira infância, que é a instituição do comitê. A elaboração do plano, então estamos caminhando em direção à elaboração do plano, que pode também servir de diretriz para os municípios, para a criação dos planos municipais, né? Mas a gente já queria dar essa palhinha, né, anterior, né, para que os municípios possam também se articular, comecem a se reunir, a pensar nas políticas locais, né, sem necessariamente precisar esperar pelo plano estadual. Com garantia de orçamento, né, que é essencial. Pensamos numa audiência pública, então, em seguida, né, na aprovação pelo SEDICA e o monitoramento e acompanhamento do plano, que é constante. Então, é um trabalho que não tende a finalizar, né? A gente vai estar sempre trabalhando. Palavra para minha colega, agora que vai dar continuidade. Depois eu volto. Então, trazer um pouquinho da contextualização, né? Como que está a nossa caminhada. Em agosto de 2022, começaram as nossas reuniões do comitê. E o que a gente fez ali de planejamento para que a gente pudesse iniciar esse trabalho e dar continuidade? Primeiro, nós fizemos ali na nossa primeira reunião um alinhamento acerca dos objetivos do comitê, porque era tudo muito novo, né? Veio para o Estado, então, assim, como ele é composto por uma rede do Executivo, Judiciário, Sistema de Justiça, Sociedade Civil. Então, a gente achou necessário, primeiro, fazer essa contextualização. O que é comitê, o que seria o pacto, que pacto foi esse, o porquê, qual a importância. Então, fazer esse alinhamento. Depois, nós fizemos a mobilização para a participação do curso do CNJ. A Ivânia até trouxe ali um curso, mas também tinha outro que era para que qualquer pessoa poderia acessar. Então, a gente fez toda a mobilização ali do comitê para que eles pudessem participar desse curso, para justamente ir se apropriando, né? O que é a primeira infância? Porque, como eu falei, tem pessoas ali no comitê, representantes, que muitas vezes não tiveram contato, né, com nenhuma política. Eu não entendo por que a importância da primeira infância, por que a gente foca na primeira infância, o que é isso exatamente, qual que é o nosso trabalho. Então, essa mobilização para que as pessoas pudessem participar do curso. Nem todos conseguiram participar, mas algumas pessoas participaram sim, e depois até dividiram ali, trocaram algumas informações dentro do grupo, né? A gente discutiu, trouxe algumas questões que a gente estudou ali dentro do curso. Nós fizemos o planejamento das ações, como que o comitê seguiria, quais os passos, como que a gente faria o plano, o que a gente precisaria ter nesse plano. Então, a gente fez um planejamento. A apresentação e estudo do marco legal. Então, a gente sempre se baseou, todas as nossas atividades, tudo que a gente pensa, a gente se baseia ali no marco legal.
Então, nós fizemos algumas reuniões, a gente até brincou assim, gente, a gente está falando da infância, então vamos fazer que nem a gente faz lá na escola. Cada um vai apresentar um pouquinho ali do marco legal e a gente vai discutir. E assim a gente fez as reuniões. A gente trouxe o marco legal, a gente discutiu, a gente já trouxe um pouquinho da realidade. Isso aqui fala mais ou menos lá dentro da Secretaria de Saúde, como que a gente poderia levar isso para a prática. Então, a gente foi apresentando e já discutindo ali dentro das nossas reuniões em relação ao marco legal com as nossas ações. Então, no primeiro semestre de 2023, esse ano, o que a gente já iniciou e o que a gente está dando continuidade? A gente teve que fazer uma reestruturação do comitê. Porque, como teve mudança de governo no executivo, a gente precisou reestruturar, porque muitas pessoas foram, muitos representantes alteraram. Então, saiu um representante, entrou outro. Então, a gente teve que fazer toda essa reestruturação agora no início do ano. Fizemos também a apresentação do Plano Nacional da Primeira Infância. Então, a gente achou importante, claro que o plano ele é um pouquinho maior do que o marco. O marco foi fácil a gente discutir, a gente debater, a gente estudar. O plano ele é um pouquinho maior, ele traz todas as prioridades, ele elenca, ele esmiuça realmente ali cada tema. Então, a gente pegou uma reunião, a gente discutiu, cada um trouxe um pouco também, mas a gente trouxe ali, a gente achou muito importante trazer essas questões que compõem lá o Plano Nacional. E agora a gente está nesse momento do diagnóstico. A gente está nesses dois momentos, diagnóstico e formação de subgrupos. O que é isso está trazendo agora para a prática? Porque a gente não tem como a gente fazer ação sem a gente pensar dados. Quais os dados que a gente tem hoje? O que a gente já tem de política hoje? Porque a gente sempre discute assim, a gente já tem serviços acontecendo na primeira infância. Na saúde nós temos, na assistência nós temos, se for para a gente citar, a gente tem, por exemplo, na assistência a gente tem serviço de convivência de 0 a 6 anos. Na saúde tem... Vou chutar, tem lá o grupo da gestante, na educação, enfim. Então, nós temos já políticas acontecendo, só que o que acontece, muitas vezes, elas não se conversam. Então, às vezes, elas sobrepõem um serviço ao outro, sobrepõem uma ação à outra. Então, a gente precisa pensar na articulação dessas políticas. E, para isso, a gente primeiro precisa ter um diagnóstico. Então, foi isso que a gente pensou, fazer o diagnóstico dentro do próprio comitê. Quais os representantes ali do comitê compõem a secretaria, judiciário, enfim, sistema de justiça, sociedade civil, e quais as ações que eles já realizam na primeira infância. E, dentro disso, a gente pensar em articular essas ações. Como eu citei ali, serviço de convivência, por exemplo, trabalha ali com as crianças de 0 a 6 anos. Muitas vezes, também, lá dentro da política de assistência social, no CRAS, por exemplo, tem um grupo de gestante que também tem lá na saúde. Como que a gente pode articular essas duas ações? Como que a gente pode articular de forma que uma não sobreponha a outra, mas elas se integrem e atendam realmente de forma completa? Então, a gente pensou em fazer esse diagnóstico, que é o momento que a gente está agora. Inclusive, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Ivane? Sobre esse diagnóstico, sobre o que as instituições já vêm fazendo, o que elas podem vir fazer, o que a gente pode complementar. E fazer as subdivisões dentro do grupo, dentro do nosso próprio comitê. Então, assim, a gente está andando com uma metodologia. A gente está andando, a gente está aprendendo, às vezes a gente volta um pouquinho, não, isso aqui não deu muito certo. Então, para que a gente realmente possa ir caminhando para chegar no plano, e mais do que o plano, porque o plano é um documento, mas que, de fato, a gente consiga colocar isso na prática. Enfim, melhorar o que já está acontecendo, pensar em outras políticas, pensar em outras ações, mas a gente precisa passar esse passo a passo. Então, os subgrupos justamente é para isso. A gente vai fazer um subgrupo, por exemplo, para discutir saúde. Dentro de lá, a gente vai pegar o diagnóstico, todos os dados que a gente relacionou ali com a saúde, pegar outras ações que tenham relação não só com a saúde, não é fragmentar, só para deixar bem claro. A gente não vai pegar a saúde e vai sentar só o pessoal da saúde para discutir saúde. Não. A gente vai pegar a saúde, vai pegar o pessoal que trabalha, por exemplo, com assistência, que trabalha com a educação, que trabalha com a cultura, que trabalha com o esporte, que trabalha no judiciário. Enfim, para que a gente junto pode pensar de que forma melhorar, integrar, enfim, cada ação dessa. Então, a gente está nesse momento, no diagnóstico e na formação desses subgrupos, que amanhã vai fazer muito sentido, para quem ficar para o encontro de amanhã, vai fazer muito sentido o que a gente está falando aqui hoje. Que amanhã a gente vai realmente sentar, sei lá, em um círculo, enfim, e a gente vai debater e pensar que prática agora a gente pode sair daqui, pensar que, sei lá, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, o que a gente já vai ter de resultado. E o que a gente tem de planejamento, A gente já tem aí de planejamento orientar os municípios. Miriane, mas vocês não têm nada pronto ainda do plano, como é que vocês vão orientar os municípios? Mas, justamente por isso, esse passo a passo nosso, tudo isso que a gente vem passando e que a gente vem construindo,
os municípios já podem ir fazendo também, né? Se capacitando, estudando, entendendo o que é a primeira infância, diagnosticando lá no município dele o que já existe, o que não existe, o que está dando certo, o que precisa melhorar. Então, a gente orientar em relação a isso, quais os nossos passos, para que eles também já vão seguindo esses passos, já vão caminhando de alguma forma. Finalizar o plano, esse é um grande objetivo nosso, né? Passar pela audiência pública, apresentar o SEDCA, que a gente precisa da aprovação do SEDCA ali, o SEDCA acompanhar, apesar da gente ter representante aqui, o SEDCA como um todo, né, que representa o coletivo, eles precisam estar cientes, acompanhar todo esse processo também. Um evento de lançamento e publicação, o acompanhamento e monitoramento, como a Helena falou, e depois a revisão e atualização. Porque esse comitê, ele iniciou, mas ele não finaliza, né? O objetivo do comitê é fazer o plano e finalizar. A Helena, inclusive, trouxe ali os objetivos, né? Então, praticamente, ele nunca vai finalizar. Vai alterar ali os representantes, né, irão mudar, mas, na prática, ele não vai finalizar, porque a gente sempre vai estar revisando, a gente vai vendo o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente precisa atualizar. Enfim, em relação às ações, na prática, a gente vai constatando isso. Então, mas, de uma forma geral, seriam esses os passos, e depois a gente sempre vai estar fazendo a revisão e a atualização. Então, por que é importante esse momento aqui hoje, né? Por que foi aberto esse espaço aqui para a gente? Por que a Maristela fez tanta questão que a gente viesse aqui falar do comitê? A Lília abriu esse espaço também. Quem é que sabia que existia esse comitê estadual? 2 pessoas. 3, A minha diretora não levantou a mão, gente. Mas ela sabe o que está acontecendo. Então, assim, é importante justamente para isso, para que vocês saibam desse movimento, né? Porque a gente não vai construir nada sozinho. Como eu falei, não tem todos os representantes aqui, né? Tem outros representantes. E hoje e ontem eu já fiz umas articulações aqui, já conversei com algumas pessoas, já falei, gente, vem participar do comitê, vamos discutir. Já tem as meninas ali da JR, já tem as meninas do Educandário, que eu conversei hoje de manhã também. Então, essa é a intenção, que vocês realmente participem. Sociedade civil, família, criança, né? A gente está articulando também de que forma trazer essa participação das crianças. Então, esse momento aqui é importante para isso, para que vocês conheçam, vocês saibam que existe um comitê se movimentando, pensando a primeira infância, articulando. Não tem nada certo que a gente já tenha a resposta, vai ser dessa forma, a gente vai fazer desse jeito, não tem uma receita pronta, não. Então, a gente precisa realmente da contribuição de todos vocês. Miriane, eu quero participar, sou sociedade civil, eu sou uma mãe, eu tenho um filho que quer contribuir também. Então, assim, as portas estão abertas do comitê para vocês. E esse momento é para isso, para que realmente a gente divulgue e que todos entendam que é dever de todos, né? Aquilo que eu não vou repetir, ser repetitivo, aquilo que já todos aqui falaram, da questão legal, de todos os marcos legais, Constituição Federal, Convenção dos Direitos da Criança, o ECA, o Marco Legal da Primeira Infância. Então, a gente já sabe que é obrigatoriedade, né? Que é uma obrigação nossa. Família, Estado, sociedade. Não tem como eu dizer, não é minha, não tem nada a ver com isso. Então, esse momento é justamente para isso, para a gente dizer, olha, a gente existe, a gente está aqui, e a gente precisa da contribuição e da participação de todos vocês. Estamos trabalhando, né? Não terminou? Não terminou? Não, gente. Calma. A gente queria refletir também um pouco sobre a complexidade, né, da formação de um comitê desse tamanho, né, com tantas instituições diferentes, né, com atuações diversas. Então, se a gente pensar numa formação de sistema teoricamente simples, né, por exemplo, um sistema de casal, né, um sistema conjugal, né, são 2 pessoas que se reúnem, mas que trazem cada uma um mundo né, de vivências e de hábitos e de crenças e que entram em conflito, né? Cada vez que um sistema familiar muda, que entra um bebezinho, né, que nasce uma criança ou que morre alguém da família, também a família se modifica. Então, pensar na complexidade que né, a gente reunir todas essas instituições, né, que não é de um dia para o outro que sai um comitê, né, muitas vezes a gente fica ansioso, né, precisa sair esse plano, né, mas a gente precisa se conhecer,
né, a etapa do diagnóstico tem sido muito interessante, inclusive para quem é da própria instituição, né, o que a gente está descobrindo internamente das nossas instituições, né, relacionados à primeira infância, então tem sido muito interessante, e isso a gente traz para o grupo, né, então a gente pensa ali, são mais ou menos 24 instituições, né, nesse comitê, entre integrantes, convidados, isso ele pode se ampliar, né, então não é simples, né, ninguém está aqui dizendo que é algo fácil de se fazer, né, mas estamos aqui, estamos trabalhando, estamos unidos, né, a gente precisa pensar também na participação das crianças no comitê, né, porque isso é uma etapa crucial, né? Então tudo que foi falado aqui nesse evento, né, sobre a escuta das crianças, de pensar né, na complexidade também do tema primeira infância, né, que não é algo pontual, né? E aí, hoje, na fala do professor Jesus, também é impossível a gente não se reportar à própria realidade, né? Então, eu tenho a primeira infância super vívida lá em casa, né? Hoje eu tenho gêmeos de 2 anos e 9 meses, então pensar nessa primeira infância em tudo que eles precisam, né? Em termos de afeto, de construção de espaços públicos, né? De como eles precisam vivenciar a natureza, de como eles precisam expressar as emoções, né? Escutando o professor, fiquei tão feliz de ver que um dos meus meninos chega em casa e fala: mamãe, o Tim pode sentir raiva, mamãe, só não pode bater. Então, saber que ele pode sentir, que ele pode expressar, como ele pode expressar. Então, a gente pensar em todas essas nuances, né, em tudo que esses seres precisam, né, para se desenvolver com saúde, né? Então, as nossas discussões vão perpassar muitos eixos, muitos temas, né, toda essa complexidade que é a infância. Não, nem vai chegar a isso. Ó. Eu trago também experiências similares de articulação de rede ocorridas, né, feitas pelo Judiciário. O doutor João Botega falou muito, né, da escuta especializada, do depoimento especial. Então, a gente tem essa experiência de uma temática que é única, né? A escuta especializada, então, envolve o atendimento à escuta de crianças em situação de violência, então é específica, não digo que é simples, mas é menos complexa do que a primeira infância como um todo, né? E mesmo assim, a escuta especializada demorou 5 anos, né, para sair do papel e ainda não saiu em alguns municípios, né? Então, então a gente não imagina que isso daqui vai sair de um dia para o outro também, né? Nem mesmo os planos estaduais e tudo mais. Então, são desafios constantes que a gente vai ter que ter sempre né, na mesa de cabeceira, né, tanto a formação do comitê como a implementação e o acompanhamento dele, né, a operacionalização do plano. A gente trouxe uma frase para finalizar. A Miriane que me apresentou essa música, né, uma música bem impactante, a gente queria passar para vocês até, mas que fala isso, né, que o nosso final feliz tem a ver com o começo. E a gente achou que essa frase tem tudo a ver com a primeira infância e com o nosso comitê também, né? Porque a forma como a gente começou essa estruturação, como a gente está começando, né, de forma dialogada, de forma a se conhecer, vai ter impacto, sim, no resultado que a gente quer, na elaboração do nosso plano, na implementação do plano, no acompanhamento. E da mesma forma com a primeira infância, né? Com o desenvolvimento humano, né? Que o final feliz tem a ver com o começo. Então, a gente queria deixar essa reflexão. Queres falar, Miri? Gente, eu queria muito passar essa música, mas eu não pude, porque eu sei que, como está sendo transmitido, então o YouTube ia cortar, porque a gente não tem autorização, né? Mas eu queria ler alguns trechinhos para vocês. Eu sei que já está vencendo o tempo, mas é porque, assim, quem tiver oportunidade, coloca lá no YouTube e ouve, né? Acho que mais do que ouvir, também ver o clipe, ele é bem impactante, que é Canção Infantil
do MC César. Então, e ele traz alguns trechos, ele faz algumas reflexões e críticas sociais, né? Ele traz ali alguns paralelos da pobreza e da riqueza, ele traz a questão do preconceito, a questão do racismo, a questão da criminalização da pobreza. Então, é bem importante, assim, daria para fazer uma tese, inclusive, dessa música. Mas eu queria ler só alguns trechinhos para vocês, só para a gente sair aqui com uma reflexão. Então, ele traz aqui 2 paralelos. Era uma casa não muito engraçada. Por falta de afeto, não tinha nada. Até tinha teto, piscina, arquiteto. Só não deu para comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada, uma solidão. Dizia o poeta, o que é feita de ego, na rua dos tolos, gera frustração. Havia outra casa, Canto da Quebrada, sem rua asfaltada, fora do padrão, eternite furada, pequena, apertada, mas se for colar, tem água para o feijão. Se o Mengão jogar, pode até parcelar, vai ter carne, cerveja, refri e carvão. As moedas contadas, a luz sempre cortada, mas fé não faltava, tinham gratidão. Mas, como era doce o sonho ali, mesmo não tendo a melhor condição. Todos podiam dormir ali, mesmo só tendo um velho colchão, mas era feita com muito amor. Nessa parte, ele traz 2 paralelos, né? E a gente pode pensar, eu não vou refletir sobre ela toda, porque daria para fazer uma grande viagem nessa música, mas ele traz aqui alguns paralelos para a gente pensar na integralidade do atendimento ali à criança, né? Pensa que eu sozinha não consigo, a política a qual eu represento, ou qualquer um aqui sozinho, a gente não vai conseguir. E aí, trazendo aquilo que o professor trouxe ali também, pensar desde a gestação, né, do pré-natal, como que está sendo a nutrição dessa criança, como que os 5 banhos ali, a importância do afeto. Hoje, um pouquinho antes da Maristela falar, eu tinha comentado a mesma coisa. Eu falei, nossa, se todo pai, toda mãe pudesse ouvir o que o professor falou hoje, seria incrível. Então, ele traz várias questões aqui, e ele continua, por exemplo, falando assim, tem algo de errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga a cor, a careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida, iPhones, a fome, a seca, os homens, os drones, a inveja, a mágoa, o dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Está tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. E aí ele faz esse paralelo de todas as questões, de todas as reflexões com a nossa vida, né? Que tudo tem a ver com o começo. E a gente tem a caneta. Ele fala que Deus nos dá planos de paz, mas também nos dá a caneta. E hoje nós temos a caneta, né? Nós do comitê, e não só nós, mas todos nós aqui temos a caneta para fazer alguma diferença. Então, que a gente realmente possa olhar para esse começo, né? Como a Ivânia falou, o professor falou, eu não vou me repetir porque o professor foi magnífico ontem e hoje. Eu falei assim, eu preciso comprar os livros dele, eu preciso me apropriar mais disso, porque é inspirador. Então, que realmente a gente possa olhar para esse começo. E as pessoas, às vezes, costumam comentar, né? Até a Helena falou aqui, e eu observei no último seminário que eu fui do tribunal, que as pessoas sempre comentam assim, eu tenho uma experiência de primeira infância lá em casa porque eu tenho meu filho. Mas se a gente for parar para pensar, uma outra pergunta que eu faço para vocês, quem aqui passou pela primeira infância? Ninguém, gente? Todo mundo passou pela primeira infância, né? Então, a experiência é nossa mesmo, né? E aí, ontem, o Luiz do tribunal falou que a gente esquece que a gente já foi criança. E a gente traz essa bagagem com a gente. Então, se alguém falhou com a gente lá no berço, seja quem for, seja Estado, sociedade, família, enfim, agora a gente tem a caneta para a gente não falhar. A gente tem a caneta para a gente fazer a diferença. Então, é isso. Queria deixar essa reflexão para a gente junto se unir, né, dar as mãos realmente para que a gente possa fazer alguma diferença. Porque as nossas crianças estão aí, e não é por nós, é por eles. E foi falado milhões de vezes, não é amanhã, é hoje. Então, que vocês possam se unir a gente e a gente possa voltar aqui em algum outro momento falando de tudo que já foi construído, de tudo que está acontecendo. Apresentar o plano, é isso. Obrigada, pessoal.